Seja muito bem-vindo ao nosso mini curso gratuito sobre como conquistar o seu primeiro emprego. Para você que ainda se sente um pouco perdido, está cursando o ensino médio, principalmente o terceiro ano, está pensando no Enem, no vestibular, se vai ou não fazer um curso superior ou entrar no mercado de trabalho, ou os dois, esse curso é realmente para você. Se você também está fazendo algum curso técnico e pretende entrar em alguma área, pode ter certeza que esse conteúdo também é para você. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rogério Mendes, eu sou psicólogo de formação, líder da Convive RH, uma empresa com 15 anos de existência, focada em recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. E por que eu estou te contando isso? Porque são 15 anos fazendo entrevistas, conduzindo dinâmicas de grupo, realizando avaliações psicológicas, buscando referência, fazendo todo esse jogo entre as empresas que contratam e os profissionais, os candidatos que querem entrar nessas empresas. Então a gente fica aí nesse meio de campo. E além dessa experiência prática, seja em diversas empresas, em Salinas, região e até multinacionais, eu também já tive passagens em diversos programas de TV, inclusive a Rede Globo, através da InterTV, falando sobre carreira, mercado de trabalho, como construir um currículo competitivo, enfim, um monte de coisas boas. E eu tô te contando isso principalmente para te dizer que eu acessei os bastidores da coisa. Então, ou seja, o que eu vou passar para vocês aqui não é só teoria, é um pouco da minha experiência prática que vai te ajudar a ser mais competitivo na hora de buscar esse emprego. Beleza? Então, se você já está gostando dessa história, lembra de dar o seu like. Se ao terminar esse curso você realmente entender que isso vai te ajudar, eu peço que você compartilhe. Afinal, você deve ter um colega de sala, alguém que você conhece, que está buscando emprego e provavelmente já foi rejeitado em um monte de processos seletivos e às vezes a gente fica assim, cara, se sentindo mal, achando que tem alguma coisa errada com a gente, se sentindo fracassado, assim, com aquele sentimento ruim. E essa é uma das coisas que, inclusive, eu quero falar com você aqui no decorrer dessa aula. Então vamos lá, Chega de enrolação. Aqui nós iremos ver 7 tópicos ou 7 passos que quando você observa, fica atento, se planeja com mais inteligência, vai ficar tudo muito mais fácil, beleza? Então o primeiro passo é saber o que o mercado pede. Saber o que as empresas apreciam. O que elas realmente procuram no candidato? Será que as empresas realmente só procuram experiências? Ou teriam outras características, habilidades, competências que, caso o candidato apresente, mostre, a empresa pesa a mão nisso e alivia um pouco para a experiência? Será que não existem cargos, atribuições ou funções que não exigem tal experiência? Pois é, então esse é o primeiro passo. O segundo são as competências mais essenciais. Existem tipos de atitude que, se você demonstra durante o processo da contratação, as suas chances são bem maiores. O terceiro é a sua habilidade de ter foco e de não apenas sonhar. Aqui, nesse momento, você troca o sonho por ter sucesso, riqueza, fama, reconhecimento por algo mais tangível, um objetivo que seja realmente alcançável dado as suas circunstâncias, as suas capacidades, seus conhecimentos, seus talentos, e ter ciência disso é muitas vezes mais importante do que o seu próprio planejamento. Afinal, eu sempre digo que é mais importante saber onde se está do que onde você quer chegar. O quarto é a busca por informações. Hoje está tudo muito fácil. É só você entrar nas redes sociais da empresa. Algumas empresas possuem sites. Nesses sites tem o seu planejamento estratégico, que é o DNA de uma empresa. Quanto mais você tem acesso a isso e se prepara para o processo seletivo, mais fácil é você conquistar a sua vaga. O quinto é o essencial para um bom currículo. É aí que eu vou te ajudar a trazer a sua primeira versão, ou seja, uma carta de apresentação para que na hora que o selecionador, a dona da empresa, a pessoa que contrata pega aquele papelzinho ali com as suas informações, isso transmita uma boa imagem sobre você enquanto profissional. E o sexto é sobre a entrevista de emprego. Eu vou te ensinar também algumas sacadas bem simples para que você realmente se saia nesse momento que as pessoas normalmente ficam muito inseguras, ficam com medo, confundem uma entrevista, que é um bate-papo, com uma prova, como se fosse o Enem, como se fosse um grande marco na sua existência. E dá para poder diminuir a intensidade das nossas emoções nesse momento que é sim muito importante,
mas que não é o fim do mundo. E o sétimo, e não menos importante, é onde você vai conquistar esse emprego. Quais são os cargos ou as atribuições que para você que está no ensino médio, né, vai fazer ali um processo para conquistar essa primeira vaga, precisa ficar atento e onde achá-las. Então vamos lá, primeiro elemento, o que o mercado busca? O que ele procura? O que as empresas realmente querem? Atitude. E o que é atitude, Rogério? É o seu comportamento que permeia todo o processo. É o seu comportamento no telefone, é o seu comportamento nas redes sociais, são as suas interações sociais na escola, no seu círculo de relacionamento, na hora que você vem deixar o currículo na empresa, com quem você deixa, qual a impressão você passou para essa pessoa que vai entregar o seu currículo para o selecionador. E aí tem algumas coisas que são um pouco complicadas e que muitas vezes acontecem. Por exemplo, você pedir alguém para entregar o currículo para você, seja sua mãe, seu pai, seu tio. E aí, quando outra pessoa entrega o currículo, você perde a oportunidade ali, às vezes, até de conversar com a pessoa que vai te contratar. Por exemplo, semana passada eu recebi o currículo aqui de uma possível candidata e ela veio junto com a mãe. E ela deu sorte que na hora que ela foi entregar o currículo impresso, que é uma coisa que a gente normalmente não recebe, mas é legal, faz parte, tá? Inclusive em muitas empresas, você entregar o seu currículo impresso. E aqui eu já vou te dar uma dica muito valiosa. Não pega o seu currículo com qualquer papel, coloca no envelope pardo. Tem gente que faz isso aqui com o currículo, ó, dobra o currículo, amassa o currículo. E aí o currículo chega aqui na minha mesa e eu tenho que ficar desamassando o currículo para lê-lo. Então isso é horroroso. Uma dica valiosa é você investir algum dinheiro nisso. Arruma um papel com a gramatura maior, um papel mais grosso, né? Imprima o seu currículo colorido e coloque ele numa pasta. Coloca ele num envelope mais bonito, coloque um direcionamento, inclusive caso o seu currículo esteja dentro do envelope, né? Em quais mãos você deseja que ele chegue. Tudo isso vai transmitir uma primeira impressão, uma primeira imagem muito positiva. E isso vai evitar algo que acontece demais. As pessoas entregam currículos, né? Sair panfletando currículo no mercado, entrega para qualquer pessoa e é óbvio, gente. Às vezes o cara que está ali na recepção, ele vai mocar o seu currículo. Principalmente se aqui no resumo ou nos objetivos, o cargo que você almeja seja o mesmo que ele tá. Então o cara vai, ó, colocar o seu currículo ali escondidinho no fundo de uma gaveta e o proprietário ou a proprietária da empresa, ó, não vai ter a mínima noção que você deixou lá. Então, isso deve ser um ponto de muita atenção para você. Mas ainda estou falando sobre atitude. Atitude é um conjunto de comportamentos que vão ser bem vistos ou bem avaliados pela empresa que te contrata na visão do seu líder. Uma outra competência, uma atitude que é extremamente importante é a tal da responsabilidade. Então, para você que não tem sido muito responsável na escola, né, em casa, com o seu círculo mais íntimo de relacionamento, cara, isso acaba pegando. Por quê? Quando a pessoa não tem experiência, normalmente os selecionadores, os empresários, as pessoas que são um pouco mais atentas a isso, eles vão pegar suas referências com o diretor da sua escola, professores, pessoas do seu meio. E aí, cara, se você não tiver responsabilidade com o horário, se você não tiver pontualidade, cara, você vai perder muitos pontos nessa caminhada. Então, inclusive, falando sobre isso, tome muito cuidado para não chegar atrasado na sua entrevista de emprego. Se você marcar alguma coisa com alguém que tenha condição de te oferecer um trabalho, cara, chegue no mínimo 5 minutos com antecedência. Uma outra característica que pode ser desenvolvido, muita gente tem uma dificuldade com isso, é a tal da comunicação. Então eu te indico hoje, se você ainda não tem isso desenvolvido, comece a dedicar parte do seu tempo a desenvolver a sua comunicação. Ah, Rogério, mas eu sou muito inseguro, eu ainda tenho dificuldade de gravar vídeo, de me apresentar, eu fico nervoso quando eu estou conversando com alguém. Tá, pessoal, fica tranquilo, puxa um ar, porque deixa eu te dar uma notícia boa a respeito disso. A vida e os próprios desafios que você vai enfrentar vai diminuindo essa insegurança, esse medo, principalmente se você começa a trocar as ideias que você tem sobre fracasso e erro. E isso é uma dica que eu sempre passo, inclusive em outros treinamentos. O erro e o fracasso não existem.
O que existe são feedbacks. O que são feedbacks? São retornos do ambiente. A maneira mais fácil de entender isso, por exemplo, é você imaginar ali um cenário onde você está falando em público, utilizando-se de instrumentos de amplificação de voz, microfone, né, uma caixa de som. E aí, se você nunca passou por isso, você já deve ter observado que quando você está com o microfone e você se aproxima de uma caixa de som, começa a emitir aquele sinal desagradável, né? O que é chamado de microfonia. A microfonia é simplesmente um feedback que te mostra que cada vez que você aproxima da caixa com o microfone na mão, esse som se repete. Então é só fazer um paralelo disso com a sua vida. Se as pessoas estão te dizendo sempre as mesmas coisas, você chega em casa, sua família te diz algo, você chega na escola, os professores te dizem outra coisa, você está no seu círculo de amizade, seus amigos dizem as mesmas coisas, independentemente do cenário, provavelmente isso é um feedback importante. Então, ou seja, para pessoas também que já trabalharam e já estiveram em diversas empresas. Você foi demitido de uma empresa por um motivo. Aí você entra numa outra empresa, você é demitido pelo mesmo motivo. E aí na terceira empresa, a mesma coisa. Será que as 3 líderes realmente estavam equivocadas a respeito disso que eles disseram? Pois é. Então, isso são feedbacks da vida. Quando você se abre a esses feedbacks, quando você entende que a vida é um processo de amadurecimento por acertos e erros, e você vai avaliando isso com atenção, com carinho, vai tudo ficando mais fácil. Por exemplo, tem gente que já passou por diversas entrevistas de emprego e se saíram mal. Tá, foi experiência. Você vai olhar, vai avaliar o que possivelmente deu errado. E aí isso é uma excelente estratégia para que você vá mudando essa sua atitude de receio, de insegurança, frente a essas etapas da vida. E isso tudo foi só para reafirmar a importância da comunicação, de você aperfeiçoar a sua fala, principalmente através da leitura, treinamento. Você pode fazer, eu vou deixar aqui na tela, nos comentários, empresas que, cara, tem treinamentos incríveis, totalmente gratuitos, para que você desenvolva esse tipo de habilidade comportamental. E além dessas características, as empresas, elas anseiam por pessoas que trabalhem bem em grupo. Então, cara, cuida da sua parte emocional, trate o seu psicológico, porque se você for aquela pessoa, a famosa encrenqueira, que às vezes é muito dura, é muito pesada, é muito seca nas colocações, de difícil trato, né? Aquela pessoa que não tem flexibilidade, pode ser que você consiga o seu emprego, mas pode ser que você não fique muito tempo. Então, muitas vezes as pessoas, elas contratam por currículos, por experiência ou por as coisas que as pessoas mostram ali durante todo o processo, mas na hora do famoso pega pra capar, no dia a dia, a pessoa é complicada, aquela pessoa conflituosa, e aí não rola, entende? Então, cuide da sua saúde mental. E por último, talvez o mais delicado de todos, é um interesse real. O que eu quero dizer com interesse real? Cara, você deve tratar o seu trabalho não como um emprego, mas como uma carreira. Gravem isso. Você deve tratar o seu trabalho não como um emprego, mas como uma carreira. Rogério, não estou entendendo. O que você quer dizer com isso? Isso é uma das coisas mais importantes que eu vou te dizer aqui com esse curso. As pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Rogério, você está sendo duro, não é bem assim. É isso que a maioria das empresas, é isso que a maioria dos empregadores compreendem, entendem e falam. Por isso que se você conversar com 10 empregadores, eu te garanto, principalmente em regiões como Salinas aqui, que ainda as coisas são, vamos dizer assim, mais amadoras, a maioria das pessoas vão falar assim, a galera não tá querendo trabalhar, a galera tá com dificuldade de se comprometer, os jovens não querem nada. O que acontece? Aqui eu vou te passar um pouco como os empregadores pensam, tá? Aqui eu não vou aprofundar em linhas ideológicas, se isso é certo, se isso é errado. Foca em entender como pensa a cabeça de um empregador. O empregador, ele sente e percebe quando o seu funcionário ele não está dando o seu melhor. E aí, quando ele sente que o funcionário não está dando o seu melhor, ele começa a ficar irritado. Quando ele sente que o seu funcionário não está sendo proativo, ele fica se perguntando se o dinheiro que ele está pagando está trazendo um ROI. O que é um ROI? Um ROI é o retorno do investimento. Ah, Rogério, mas a empresa só me paga um salário mínimo? Ah, Rogério, mas eu não recebo quanto que eu acho que eu valho? Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu preciso reafirmar isso.
Eu estou trazendo para vocês a mente do contratante. O contratante pensa assim: você não vale pela sua importância, você vale pela sua raridade. E o que isso significa? Significa que quando você é raro, você cria um centro gravitacional que atrai as oportunidades em torno de você. Por quê? Porque assim é o mercado. É oferta e demanda. Se o que você oferta vale para o mercado, você pode ter certeza que vai ter ali outras empresas e outras pessoas querendo te contratar. Tanto é que a minha experiência de quase 15 anos aí lidando com empresas, lidando com candidato, lidando com todo esse universo, uma coisa é certa: as mesmas pessoas são encaminhadas para diversas empresas, inclusive quando elas pedem para sair e elas ligam para cá: Rogério, aqui na empresa não está funcionando tão bem, gostaria de te dizer que eu ainda estou disponível para o mercado. Essa pessoa é como se fosse pedra preciosa. Eu separo o currículo dela num local especial e o dia que ela quiser sair da empresa, ela pode ter certeza que vai se abrir um leque de possibilidades para ela trabalhar em um monte de empresas. E aí sim, o recrutamento e seleção fica invertido. A pessoa ou o profissional que começa a escolher as empresas que ela quer trabalhar. E isso é espetacular. Quando a pessoa chega nesse patamar, ela com certeza já galgou aí patamares bem mais interessantes no seu sucesso profissional. E o problema, só para poder fechar esse assunto, é quando não há interesse real pelo seu autodesenvolvimento, pela empresa. Então, muitas vezes, a pessoa entra no seu negócio e ela não tem interesse em saber dos seus produtos, ela não tem interesse em saber dos seus serviços, ela não tem interesse em saber da sua empresa, ela não estuda, ela não se dedica e ela faz exatamente aquilo que você pede. E quando faz. Então, ou seja, eu também estou trazendo isso de uma maneira um pouco dura para te dizer que hoje ter sucesso no mercado não é tão difícil. Afinal, como as pessoas elas estão com o psicológico cada vez mais ferrados. Os amos da caverna, se você já assistiu outros vídeos aqui comigo, montam um tipo de sistema que deixa as pessoas cada vez mais aprisionadas, dificuldades socioeconômicas, educação fragilizada e, evidentemente, isso não é culpa nem de professores, nem dos líderes na educação, mas certamente por políticos que não fazem os devidos investimentos nesta área. As pessoas ficam sem base. E aí elas entram para o mercado de trabalho sem base. E o que é entrar sem base para o mercado? Que é ainda sobre as competências que as empresas buscam. Cara, as pessoas muitas vezes não conseguem escrever um texto. O currículo tá cheio de erros de gramática. Começa o nome com letra minúscula, começa a frase com letra minúscula, não consegue digitar direito, não entra numa plataforma, não usa um software para poder deixar o currículo bonitinho, bem escrito, bem estruturado. E aí, velho, na maioria das vezes, a pessoa que recebe, ela já deduz uma série de coisas a partir da mal escrita e mal estruturação do seu currículo. Então, ou seja, tudo isso fala das competências, das características que o mercado pede. E, somado a isso, tem uma noção do pacote Office, principalmente do Word e do Excel. Tem uma boa noção de organização e, em essência, como navegar bem na internet. E, somado a isso, hoje é essencial você ter uma boa noção de inteligência artificial. Só que vamos lá, vamos trazer um outro elemento para que você use bem a IA. Cara, você precisa ter repertório. Então, se você tem 17, 18 anos e olha para trás, percebe que não se dedicou muito ali, né, nas matérias escolares, é importante hoje você começar a tomar gosto pela leitura, desenvolver um certo senso crítico. E esse senso crítico é desenvolvido através de leituras mais consistentes. E não de postzinho do Instagram, do Facebook, frases de efeito do Twitter. Eu estou falando aqui de você ter o hábito de ler clássicos, livros de mais densidade, livros e obras que resistiram à poderosa força do tempo. Então, essas obras que eu posso deixar também algumas indicações aqui, né, para que você tenha mais senso crítico, aumente a sua percepção de realidade e, com isso, melhore o seu repertório linguístico e comportamental. Então, essas são as competências essenciais para o mercado, de você ter gentileza, de você conseguir trazer um sorriso, de você olhar as pessoas nos olhos, de você cumprimentar, apertar a mão, ser cordial, lembrar que gentileza gera gentileza e, acima de tudo isso, ter inteligência emocional. Cara, aguentar críticas sem surtar.
E isso é perigoso. Por quê? Porque aqui você tem que aprender a discernir o que é uma crítica que visa o seu engrandecimento, o que é uma crítica justa, o que é um feedback respeitoso que visa o seu desenvolvimento e o que é um abuso. O que é uma situação ali que o seu líder, a pessoa que está à frente da empresa, ela nem sempre pode ter esse discernimento e você ali, acreditando ter uma inteligência emocional muito grande, no fundo você está com dificuldade de dizer não, de impor limites e pensa que não. Novo na vida, né? Com 18, 19 anos já está caindo aí em transtornos de ansiedade, burnout, estresse lá em cima e é complicado. E aí muita gente acha que isso é inteligência emocional, né? De poder ter uma produtividade elevada, dar o seu melhor onde quer que você esteja. Então não é bem assim. Inteligência emocional é algo muito mais complexo, exige que você tenha discernimento para saber onde te cabe, onde não te cabe, o que é apropriado, o que não é apropriado, como suportar uma crítica que é válida, como lidar com uma situação de erro, de fracasso e ter resiliência para tocar o pau. Então é uma coisa também que as empresas desejam bastante, assim, de ter uma equipe, né, de ter ali no seu time pessoas que não são frágeis a ponto de até inibir um feedback ali, uma direção, porque acontece. No nosso próximo elemento, que é o currículo, vou voltar aqui, eu não vou dar uma aula sobre como confeccionar um currículo, inclusive se você quiser que eu faça essa aula, coloca aqui embaixo nos comentários que talvez, só talvez, eu grave algum vídeo orientando isso. Por que eu digo que talvez, só talvez eu farei isso? Porque, cara, hoje fazer currículo é muito fácil. Eu vou deixar um site aqui na tela, se chama canva.com. Matou a pau. Você simplesmente vai ter ali um template, toda uma estrutura curricular e você só vai alterando as informações. Aí você exporta ele, imprime uma boa qualidade, como eu disse anteriormente, coloca no envelope bonito ou em uma pasta e apresenta para as empresas que você deseja trabalhar. Então, ou seja, você pode também usar o ChatGPT e pedir, né, através de um bom prompt, lembrando que você só vai conseguir fazer um bom prompt se você já tiver um bom grau de consciência de todo esse processo, se você tiver senso crítico, se você tiver hábito de leitura, se você tiver visão de mundo, se você se interessa genuinamente pela sua vida. E aí eu já te passei aqui as direções mais essenciais sobre currículo. Não quero perder muito tempo com isso, porque eu quero ir para o nosso próximo nível, né, para o nosso próximo passo, que é você ter um sonho. E não só o sonho que eu exemplifiquei aqui no início do vídeo, que é ganhar muito dinheiro, ser famoso, ser reconhecido, ganhar na Mega Sena, ir lá no Tigrinho. Não, não é isso. Ter um sonho no contexto desse curso aqui é você definir um objetivo, é você eleger dentro da sua cidade empresas que você queira trabalhar. A essa altura, olhe para suas características. Olhe para os seus talentos, eventualmente você ajuda no sopão da igreja, você participa de um projeto social, ajuda seus pais no comércio deles, trabalha na roça, se relaciona bem dentro da sua escola, participa de Olimpíadas de Matemática, atividades extracurriculares. Cara, tudo isso, pratica algum esporte, tudo isso são ambientes facilitadores para que alguém te note e alguém te ofereça um emprego. Essa dica é a melhor de todas. Se você, no seu tempo livre, tirar a sua bunda do sofá, levantar da cama e fazer alguma coisa, qualquer coisa, isso já te coloca assim numa posição muito privilegiada. E que posição é essa? Uma posição onde você será visto. Por exemplo, aqui na nossa cidade, todo ano, a Igreja Católica faz diversos serviços sociais. No mês de junho, julho, por exemplo, tem as festas juninas, onde várias pessoas voluntariamente estão ali trabalhando de garçons, trabalhando no administrativo, na cozinha, ou seja, convivendo com outras pessoas que são grandes empregadores aqui da nossa região. Agora eu te pergunto, já imaginou se você, durante esse processo, demonstra responsabilidade, pontualidade, atitude, proatividade, capacidade de resolver problemas, bom relacionamento interpessoal, né? Trabalha bem em equipe, tá ali envolvido. Será que isso, de alguma forma, não vai transmitir algo da sua imagem, da sua competência pessoal e isso não aumenta a sua empregabilidade? Pois é, eu acho que agora as coisas já estão ficando aí mais claras. Então, ou seja, se você não está trabalhando, se você tem tempo livre, se você não está ajudando a sua mãe em casa, se você não está ajudando o seu pai em qualquer lugar, cara, utilize esse tempo para fazer algo útil, para contribuir socialmente.
Afinal, quando você acha que você está contribuindo, a vida te retribui. Talvez é dando que se receba. E aí, também, nesse momento de dar e, obviamente, de receber, você vai se preparando. Você vai lapidando a pedra bruta, que é você. E aí, nesse convívio, você aprende na prática como é prestar um serviço. E aí, inclusive, isso vai te ajudando, a lapidar os seus objetivos, encontrando a sua bússola interna. O que você realmente quer? Que tipo de área, que tipo de atividade você tem um certo prazer? Você não precisa, nesse momento da sua vida, achar aquela profissão, escolher algo para a vida inteira. Inclusive, esse é um erro muito comum de pessoas aí com 17, 18 anos. Achar que é nesse momento que você vai ali dar os rumos mais importantes da sua existência. Cara, não precisa ter toda essa pressa. Inclusive, eu conheci pessoas geniais que tinham total condição de passar nos melhores vestibulares do Brasil, simplesmente esperar. Ela entrou no mercado, ela foi para outra cidade, foi para outro estado, fez um monte de coisas, trabalhou X, Y, Z, e aí lá para os seus 23, 24 anos, ela entrou em uma faculdade e eu tenho certeza que será uma das profissionais mais incríveis que eu já conheci. Por quê? Lá aos seus 16, 17 anos, ela já desenvolveu um tipo de maturidade que mostrou que nem sempre a pressa leva à perfeição. Inclusive, algumas pessoas dizem que é uma arqui-inimiga da perfeição. Nesse momento, você pode sim conversar com a sua família, pedir um pouco mais de tempo para poder prestar o Enem, o vestibular, entrar na faculdade e sim, antes, conhecer o mercado, se conhecer enquanto profissional. Afinal, se você faz isso, aumenta a sua maturidade, melhora o seu repertório, quando você entra na faculdade, cara, aí lá o negócio acontece de formas muito mais interessantes. Afinal, você tem condições na própria faculdade de fazer o seu famoso networking, que é investir na sua rede de contatos, de relacionamentos. Inclusive, aqui cabe mais uma dica. Muita gente critica, né? Ah, fulano conseguiu emprego porque fulano tem um QI, um quem indica. Só que será que fulano de alguma forma não construiu uma imagem, uma percepção para que essa outra pessoa a indicasse para determinado cargo ou função? Será que esse QI não tem também algum mérito na pessoa que cria um relacionamento adequado para que isso aconteça? Eu diria que sim. Enquanto algumas pessoas ficam se queixando que não tem um pistolão, que é um outro nome, né, feio aí para QI, outras simplesmente criam bons relacionamentos mediante tudo isso que eu já te expliquei. Então, dito isso, vamos para o nosso próximo passo. A tal da entrevista. Agora que você já entendeu um monte de coisas, para você que chegou até aqui, já está gostando, lembre de dar o seu like. Eu realmente quero que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Lembra de compartilhar, coloca nos comentários aqui se você já chegou até aqui, o que você aprendeu, o que você gostaria de aprender, se você tem uma dúvida, conto com você, viu? Então, na entrevista tem algumas coisas que valem a pena serem ditas. A primeira são pessoas que não conseguem falar sobre si. É muito fácil falar do próximo. É muito fácil, inclusive, falar dos nossos defeitos. Tem gente que tem muita consciência que é desorganizado, que lhe falta energia, que está ansioso ou que se sente despreparado em algum contexto. Entretanto, são poucas pessoas que conseguem falar dos seus talentos, das suas forças, das suas potencialidades de maneira tranquila, sem se sentir de alguma forma um impostor ou até injusto com ela mesma. Então, uma coisa importantíssima para que você já tenha consciência e que inclusive você consiga treinar é eleger aquilo que você é bom. E me escute com atenção. Todos nós temos talentos. Todos nós temos características que às vezes nem percebemos, mas que são assim, fantásticas. Quer ver? Uma pessoa tímida, introvertida ou retraída, eventualmente é uma pessoa organizada, metódica e com a capacidade de observar o ambiente muito melhor do que, por exemplo, uma pessoa extrovertida, aquela pessoa que entra e sai, que conversa com todo mundo, que, por um outro lado, pode também ser uma pessoa sem noção de limites, muito agitada, a tal ponto de incomodar as outras pessoas. Essa pessoa muito extrovertida, ali, que conversa com todo mundo, ela pode ter também características que precisam ser desenvolvidas, como, por exemplo, desorganização, falta de responsabilidade e de compromisso. Então, seja alguém extrovertido ou alguém tímido, os dois têm forças e potencialidades. Um outro exemplo é o jovem inquieto,
aquele que tem dificuldade de prestar atenção ou até mesmo de se comprometer com a matéria ali dada pelo professor. Eventualmente, esse jovem, claro, que pode desenvolver características como disciplina, responsabilidade, né? Eu cansei de falar aqui durante esse curso a importância, inclusive, de ler, de estudar. No entanto, esse jovem, por outro lado, ele também pode se tornar um empreendedor. A sua agitação ou a sua inquietação pode ser mola propulsora para que essa pessoa vire um excelente vendedor, atue numa área comercial, abra um negócio, porque muitas vezes o que falta em alguns profissionais é justamente essa energia, essa inquietação interior. Com esses breves exemplos, o que na verdade eu estou querendo trazer para você é o risco dos rótulos que você aceita e que muitas vezes algumas pessoas simplesmente colocam na sua testa. E essa consciência que está além dos rótulos vai te fornecer justamente a capacidade de desenterrar os seus verdadeiros talentos. Eu, por exemplo, já fui um cara super tímido. Eu nunca, aos meus 17, 16 anos, imaginaria que eu me tornaria um palestrante, que eu gostaria, inclusive, de mexer com gente. Eu era ali do mundo da computação, gostava de invadir outras máquinas, inclusive. Eu, vamos dizer assim, era uma pessoa até um pouco transgressora, por mais tímido, inseguro e medroso que eu era, né? Então, assim, trazendo um pouco da minha história para poder ilustrar que, eventualmente, quando entramos dentro das cavernas que temos medo, quando a gente se aventura a se conhecer melhor e a buscar aquilo que realmente faz sentido para a gente, né? Os nossos verdadeiros sonhos, aquilo que a gente quer, a vida, ela naturalmente vai nos apresentando oportunidades. Eu sempre gosto de uma frase que certamente vai te encorajá-la a seguir firme a sua caminhada, que é do filósofo alemão Goethe. Ele diz que quando a criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a favor. E é assim que eu gostaria de fechar o tema sobre como elaborar um objetivo, né? Transformar um sonho em uma meta. Uma meta nada mais é do que algo mais específico, onde você coloca um prazo, onde você elabora inclusive uma estratégia, um jeito para alcançá-la. E se essa estratégia não funciona, é você ter flexibilidade, é você escutar os feedbacks do ambiente, de onde você está, da vida, para que você se aproxime cada vez mais desse objetivo e, obviamente, em alguns momentos, é realmente se desapegando do próprio objetivo, porque nem tudo que você quer na vida você vai conseguir. Faz parte do nosso desenvolvimento psíquico e espiritual. Dito isso, mantenha-se firme, né, dentro do que você quer. Melhor do que alcançar o seu objetivo é, inclusive, você apreciar a sua caminhada, né, a sua jornada. Tá, mas chega de filosofia, vamos para o nosso último elemento, né? Como que de fato eu consigo esse primeiro emprego e onde eu posso buscar. Tá, vamos lá. Existe uma plataforma chamada LinkedIn. Então, eu indico que você faça um perfil no LinkedIn, principalmente caso você esteja em cidades maiores. Aqui em Salinas, isso ainda não é cultural. Então aqui o melhor caminho são as indicações, é você investir tempo e energia na criação dessas redes, ou você, como eu disse anteriormente, confeccionar um bom currículo, um currículo atraente, colocar isso bem embalado e entregar naquelas empresas que você realmente queira trabalhar. Então selecione aí 10 empresas que você acha legal, que você admira, que você acha que as suas qualificações, que as suas características, né, sejam compatíveis com o que eles buscam. E aí, velho, fica atento nas redes sociais dessas empresas, pesquisa, se aproxime das pessoas que de alguma forma influenciam a tomada de decisão desse empregador, ou quem saiba até cria uma forma de você mesmo encontrar com essa pessoa em algum lugar, pedir uma oportunidade e, nesse meio de campo, demonstrar as atitudes que eu disse aí durante todo o nosso curso. Então essas são as maneiras mais simples, mais eficazes de você conseguir o seu primeiro emprego. Beleza? Então pesquisa, vai lá, entra nas redes sociais, no site, entenda quais são as competências, quais são as habilidades que são exigidas. Lembra do que eu disse lá no início, melhor do que saber onde se quer chegar é saber onde você está. E para fechar esse curso, eu gostaria de te dizer que a maioria das pessoas superestimam o que elas podem alcançar em 6 meses e subestimam o que podem alcançar em 6 anos. Eu acho essa frase extremamente interessante porque ela diz, basicamente, que as pessoas elas criam fantasias sobre o que elas podem alcançar em 6 meses. Ou seja, muitas vezes você, ainda com um inglês básico, quer colocar o seu currículo e concorrer a uma vaga
que exige um inglês avançado. Às vezes você vai prestar um vestibular para a medicina, sendo que hoje, quando você faz os simulados, você não alcança 50% da nota que é exigida. Logo, provavelmente em 6 meses não dará tempo de você desenvolver as qualificações ou os conhecimentos necessários para que você ou passe em medicina ou consiga essa vaga de emprego que exige um inglês avançado. Então, lembrando que mais importante do que saber onde se quer chegar é saber onde você está. E você pensar a longo prazo. É uma característica, inclusive, muito importante de você ter a capacidade de fazer planejamentos e pensar daqui 5, 6, 7 anos. Ah, Rogério, mas você disse lá no início do curso que a essa altura do campeonato, aos meus 16, 17 anos, eu não precisava pensar muito a minha vida ali a longo prazo, elegendo uma carreira que eu ficarei até o restante da minha vida. E tá correto. O que eu quero trazer para você nesse momento é que quando você elege algo para o longo prazo, você tem tempo para desenvolver as características e as habilidades para alcançar essa coisa. Então, nesse âmbito, você consegue sim eleger sonhos ou objetivos que são mais desafiadores e que, naturalmente, valha mais a pena. Se você, inclusive, querer saber um pouco mais sobre como fazer planejamento, tem vídeo aqui nesse canal sobre isso, que eu vou deixar aqui nos comentários, e aí você vai maratonando vídeos do meu outro perfil. Afinal, esse aqui é o da Convive RH. Agradeço a sua participação, sua presença, espero que tenha valido a pena. Se valeu a pena, esquece não, coloca o seu joinha, encaminha isso para um colega seu, para alguém que você entende, que está buscando uma recolocação profissional e, principalmente, o seu primeiro emprego. Beleza? Um abraço e até breve.